Então nós vimos que, conforme Habermas, Adorno, Horkheimer, é preciso fazer toda uma análise desta indústria que dissemina a cultura para o povo em geral. Mas nós percebemos que, quando eles fazem a análise desta razão instrumental tão elevada pelo iluminismo, a capacidade de conhecimento, de produzir ciência, produzir tecnologia, criticam o quê? Justamente a morte da análise crítica. Esta morte do pensar do ser humano. Este ser humano que por vezes ouve e se dobra a tudo aquilo que é dito, ouve e se dobra a ciência e a tecnologia, mas não faz uma análise crítica acerca delas. Então, o que a indústria cultural faz diante disso? Ela se usa desse momento em que o ser humano deixa a criticidade de lado. Porque qual é o objetivo da indústria cultural manipulada pelas classes dominantes? É justamente homogeneizar, massificar, dizer como se deve pensar, etiquetar, catalogar o ser humano, dizer: é assim que você deve pensar, é assim que você deve se vestir, essa é a moda no momento, é assim que você deve se portar, enfim, homogeneizar, massificar as pessoas, massificar os comportamentos. Por quê? A indústria cultural, desde a época da industrialização, da burguesia, do poder dos dominantes, ela queria o quê? Manter o trabalhador ocupado, desde o momento em que ele saía da fábrica, batia o cartão, até o momento em que ele voltava a encontrar-se com o cartão ponto no dia seguinte. De maneira que ele chegava na sua morada, na sua casa, e ele pensava ter aquele momento para a sua formação, para o seu descanso, para a sua reflexão, mas ali ele ouvia e acompanhava infindas informações. Então o que acontecia? Ele parecia ter se desconectado do dia a dia, até que parecia, mas ele no mesmo momento estava conectado a inúmeras informações. Ele é bombardeado de informações. Será que só naquele tempo? Não, hoje também. Nós somos o tempo todo bombardeados por inúmeras informações. E por vezes, naquele momento em que eu deveria digerir um pouco as informações que me são dadas, pensar, analisar de maneira crítica, eu não tenho tempo de fazer isso. Por quê? Porque estas informações vêm em número muito grande. E quando eu penso sobre uma informação, a outra já está chegando e eu perdi essa informação em tempo real. Então percebam que mantém o trabalhador ocupado de uma forma ou de outra. E aí que a análise crítica é feita diante disso. Por quê? Se a burguesia, se a classe dominante começa a manipular os meios de comunicação, a grande pergunta é: quantas pessoas os meios de comunicação atingem? Jornais, revistas, rádio, televisão. A quantas pessoas estes meios de comunicação atingem e influenciam no dia a dia? Inúmeras pessoas. Ora, mas se atingem inúmeras pessoas, qual deve ser a sua responsabilidade e qual deve ser a minha responsabilidade? Ah, mas então é condenar os meios de comunicação, condenar tudo aquilo que é de massa, que vai influenciar o pensamento das pessoas, não significa condenar. Significa, sim, desenvolver uma análise crítica acerca de tudo isso. E é a isso que Habermas, a isto que Adorno, a isto que Horkheimer quiseram chamar a atenção. Não é uma simples condenação dos meios de comunicação de massa, mas pensar em como eles são utilizados, pensar em como eles influenciam a mente das pessoas. E aí nós podemos dizer: mas será que influenciam inclusive a mente das crianças? Dos jovens, dos adolescentes? Sem dúvida nenhuma. A criança, naquilo que ela acompanha, nas informações que ela tem, em tudo isso ela está de alguma forma recebendo alguma ideia. E o mais importante, o que Habermas e Adorno e Horkheimer chamam a atenção: a burguesia, a classe dominante, por vezes, utilizou dos meios de comunicação, porque naquele momento em que os meios de comunicação estavam transmitindo suas ideias, ali, por vezes, ela aproveitou, a burguesia aproveitou para disseminar ideologias, uma doutrinação, uma catequese, para que aqueles trabalhadores, aquelas pessoas pudessem continuar obedecendo a essa burguesia. Mas o que acontece? Com tudo isso, nós acabamos com aquilo que os gregos tanto queriam, que é a catarse. O que é a catarse?
catarse, vem do grego catarsis, que significa purificação, libertação da alma. Mas para isso era preciso que fossem colocados em confronto os sentimentos humanos, a tristeza, a dor, a alegria, a felicidade, enfim, os sentimentos que são naturais do ser humano precisariam aparecer. Mas na indústria cultural, muitas vezes, tudo isso aparece camuflado, escondido por luzes cintilantes, brilhantes, que fazem com que a pessoa nem perceba os problemas sociais, abstraia dos problemas sociais. São tantos os problemas sociais que estão acontecendo, mas eu vou me distrair, eu vou me divertir, e eu não percebo que eu estou abstraindo, fugindo desses problemas sociais, deixando de analisar de maneira crítica o meio social. Então é preciso sim que, claro que estamos conectados a inúmeras informações, mas nunca perder de vista o foco que é o pensar, o pensamento. Por isso, qual é a influência da sociologia no contexto educacional nesse ponto? Principalmente fazer com que aquele educando que está estudando sociologia não só tenha contato com todos esses conceitos, mas ele analise de maneira crítica a sua sociedade. Ele não se torne um escravo da técnica, um escravo da ciência, um escravo das tecnologias. Nós sabemos quanto um jovem e uma criança passam diante de um computador, diante da internet, diante de todos os meios de comunicação e de informação. Nós sabemos por quanto tempo esta pessoa passa diante desses meios, mas fazer com que ela desenvolva uma análise crítica, fazer com que ela saiba selecionar as informações que tem, como se ela pudesse, dentro de todas as informações que lhe são transmitidas, olhar aquelas que lhe convém e aquelas que merecem um olhar mais atento. Então, analisar de maneira crítica, desenvolver o pensamento, porque muitas vezes, hoje com a era da internet, tudo aparece pronto, pensado, já construído. Mas e o papel do sujeito? E o papel do ser pensante? Queremos entender a sociedade em que vivemos, e essa é a análise que a sociologia quer fazer. Por isso a sociologia se torna, mais uma vez, importantíssima no meio educacional. E por aí nós vimos como Habermas, como Adorno, como Horkheimer, fazem toda uma análise crítica da sociedade. E se nós percebermos, desde a sociedade industrializada em finais do século XVIII, século XIX, século XX, que foi a revolução da informação, a revolução tecnológica, e aí já no século XXI, como tudo isso, como o contato do ser humano com as informações foi se tornando cada vez maior. Mas o contato do ser humano com as informações e com as tecnologias se tornando cada vez maior, aumentou também a responsabilidade da educação. Porque o professor agora, ele não é mais aquele que apenas vai transmitir os conhecimentos em sala de aula. Ao contrário, ele será sim o profissional que tem os conhecimentos a serem também transmitidos e construídos, sem dúvida nenhuma, mas ele vai desenvolver primeiramente uma análise de pensamento, uma análise crítica naquele educando, aproveitando e analisando as informações que vêm de fora, as informações da própria sociedade. Por isso também na disciplina de sociologia é fundamental tomarmos o que acontece na sociedade, o que está em voga, as informações com as quais o educando está tendo contato, para que ele analise de uma maneira crítica, porque se naquele momento que ele ouviu, ele não pôde analisar, quem sabe ele poderá analisar neste momento. E aí nós temos toda a ideia da indústria cultural naquele conceito que nós víamos desde o início, uma análise crítica. Esta palavra é fundamental, não é uma mera análise, é uma análise crítica da sociedade de massa, da informação, da tecnologia e suas influências sobre o modo de pensar, o modo de viver, o modo de se comportar de cada ser humano. Se fizermos e desenvolvermos esta análise crítica, sem dúvida nenhuma teremos cidadãos mais conscientes, diz Habermas, a democracia será mais fortalecida e nós teremos de alguma maneira mais também facilidade em trabalhar com estas pessoas, com o ser humano e desenvolver a própria capacidade racional. E aí nós queremos
queremos entender qual é a dimensão da arte, o que a arte realmente deveria ser, se toda a crítica feita à indústria cultural se situa justamente nisso, o papel da arte, o papel da informação na vida do ser humano. Mas qual seria então o papel verdadeiro da arte dentro da vida deste ser humano e do ambiente social?